9. Glória a Deus. Versículo 22 a seguir, de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que é fiel e poderoso e santo, e Ele está aqui no nosso meio. Diz assim: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provocando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselhos entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhes a vida. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procuravam ajuntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar, exaltando o nome de Jesus Cristo, que é santo, o nome de Jesus que é fiel. Meus amados queridos irmãos, nós há uma semana meditando uma palavra para trazer na quarta-feira e não foi possível trazer aquela mensagem na quarta. Eu disse assim: eu vou trazer ela hoje, na sexta-feira. E o Senhor Jesus, aqui no altar do Senhor, Ele me deu esta palavra, porque, irmãos, não é aquilo que nós preparamos, mas é aquilo que o nosso Senhor tem preparado para nós. Não é aquilo que eu, pastor Coelho Rocha, quero, mas é aquilo que o Senhor quer que passamos para a igreja. Não é aquilo que a igreja quer receber, aleluia, mas é aquilo que o Senhor quer trazer para a igreja dele, aleluia, porque tudo é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor Jesus Cristo. E sabemos que todos nós, meus amados e queridos irmãos, desde os profetas antigos, profetas maiores, os profetas menores, desde o tempo de Jesus Cristo, até na atualidade, nos dias atuais, nós sabemos que todos nós passamos por luta, todos passam por perseguições, e muitos dos profetas de Deus, muitos dos servos do Senhor, passaram por lutas, tiveram que se esconder, muitas das vezes, em caverna. Muitos profetas de Deus tiveram que correr com medo, muitas das vezes, porque nem sempre, meus amados irmãos, um profeta de Deus, um servo de Deus, ele vai ter que enfrentar ali todo dia, não. Tem momento que é necessário ele fugir, tem momento que é necessário ele se refugiar somente em Deus, se esconder. Por que, meus amados queridos irmãos? Porque muitas das vezes a nossa força não é a força o suficiente para lutar com os nossos inimigos. Mas quando nós entramos no nosso quarto, escondidinho, só nós e Deus, e mais ninguém, Deus entra na guerra com você, Deus, Ele peleja com você, Deus, Ele ajuda você, Deus, Ele sustenta você, Deus, Ele alimenta você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode estar na caverna com Elias, Deus envia o povo e prepara bênção para os seus filhos. Deus prepara alimento, Deus prepara pão, Deus prepara água, Deus prepara tudo no seu devido lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes alguém acha que o verdadeiro valente é só aquele que vai para cima. Não, o verdadeiro valente, ele está de joelho dobrado, orando a Deus, levando o seu problema para o alto, que é Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos Paulo, ajudado por Deus,
nos momentos de dificuldade. Paulo, ele foi sustentado por Deus espiritualmente, ajudado por Deus espiritualmente, nos momentos de dificuldade, nos momentos de escassez, nos momentos difíceis, nos momentos de perseguição. Paulo foi ajudado por quem? Por nosso Deus. Entenda só uma coisa: nos momentos, nos maiores momentos difíceis, nos maiores momentos, nos piores momentos que você passa e enfrenta, Deus, ele é o teu ajudador. Deus, ele é o teu sustento. O nosso Deus é o teu consolador, aleluia. O nosso Deus é o teu guia, aleluia. É Ele que te guia, é Ele que te sustenta todos os dias, todo instante da tua vida. Por isso que a sua palavra diz que, operando Deus, quem pedirá? Operando o Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha e na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, aleluia, nos teus negócios. Quem pedirá? Aleluia, louvado seja Deus. Então, o inimigo de Deus e do Evangelho, nós vemos que aqui na Bíblia Sagrada, o inimigo de Deus, o inimigo do Evangelho, ele não tem prazer na convenção de pecadores e procura de todo modo impedir a obra missionária. O inimigo de Deus, o inimigo da obra, o inimigo do Evangelho, ele não se contenta, ele não se contém em ver a obra missionária avançar. O inimigo da obra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, o inimigo de Deus, ele não quer ver a obra missionária avançar. O que é isso, pastor? Ele não quer ver o crescimento da obra de Deus. O inimigo, enquanto tem os missionários de Deus, os pastores usados por Deus, pregando a palavra, anunciando: Jesus está voltando, Jesus é a salvação, Jesus é a cura, Jesus é a transformação. O inimigo da obra de Deus está tramando, está armando o laço para tentar prender, matar, chicotear, parar a obra de Deus na tua vida. A obra de Deus, eu profetizo nesta noite, a obra de Deus na tua vida não vai parar. A obra de Deus na minha vida não vai parar. A obra de Deus na tua casa não vai parar. A obra de Deus nesta cidade não vai parar. A obra de Deus vai continuar para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A evangelização tem que haver, tem que ter evangelização. E a maior evangelização de uma igreja para o povo que ainda não estão firmes na presença do Senhor, a maior evangelização é o testemunho de um verdadeiro cristão. É um testemunho de um verdadeiro servo, serva em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Ele não pode impedir a obra de Deus, mas tendo instrumentos para usar, ele a dificulta. Porque o inimigo, irmãos, olha só, ele usa das suas ferramentas para dificultar a obra missionária atualmente. Para tentar dificultar a obra missionária na cidade, seja onde for. O inimigo, ele tenta dificultar. Por quê? Porque o trabalho dele é esse: matar, roubar, destruir, colocar impedimento, colocar laço. Ele arma o laço, mas o seu corta o laço. Ele trama, Jesus, ele repreende as tramas. Ele age com a astúcia. E Jesus, ele age com sabedoria, ele age com seu poder sobrenatural e repreende toda a astúcia do inimigo. Porque tudo que o adversário quer, meus amados queridos irmãos, é fazer você parar. É travar as tuas pernas espiritualmente. Ou seja, para que você não ande, para que você não continue, para que você não avance. Porque o inimigo, ele é sabedor disso. Ele
Ele sabe que você estando na casa de Deus é trabalho para ele. É prejuízo para ele. E é vitória para os que creem. É vitória para os que acreditam. É vitória para nós que amamos o Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Aí ele pede, ele dificulta. Mas a evangelização nunca foi um trabalho para crentes preguiçosos ou para crentes medrosos. Porque muitas das vezes a gente fica medroso. Muitas das vezes, por a gente se frustrar, a gente ficar com medo, muitas das vezes, a gente não quer ir. Porque muitas das vezes a gente desanima em meu caminho, é tanta perseguição, é tanto levante, é tanto dedo apontando, que muitas das vezes a gente até desanima e quer parar. Mas o que o Senhor diz assim, continua, não pare, vai avante. Porque a obra missionária é para os que acreditam, é para quem tem coragem, é para quem não tem medo. Aleluia. Você vê que Saulo, ele não ficou com medo, aleluia, de evangelizar. Então, tal que Paulo, meus amados e queridos irmãos, ele que perseguitou, ele passou o quê? A ser perseguido. Agora, por que, pastor, diz? É porque assim, irmãos, a própria palavra de Deus nos diz que com ferro nós seremos feridos. E qual ferro Saulo feriu a igreja? Perseguindo. Qual ferro que Saulo feriu o povo de Deus? Prendendo, chicoteando, maltratando, matando. Então, ele vai passar a se converter a Jesus, ele vai passar a ter um encontro verdadeiro com Jesus, com aquele que não pode tentar de toda forma, tentar afrontar, mas não tem quem afronte o meu Deus, porque o nosso Deus, ele não aceita afronta, o nosso Deus não aceita perseguição. Você vê que Paulo perseguindo o povo ali a caminho de Damasco, Deus diz assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz, Senhor, eu não te persigo. Mas o Senhor diz assim, mas tu persegue aos meus pequeninos. Porque quem persegue aos meus pequeninos, persegue a quem? A Deus. Quem persegue você, persegue quem? A Deus. Quem persegue a minha vida, persegue quem? A Deus. Quem persegue a tua vida, persegue quem? Persegue a Deus. Quem persegue, você é escolhida do Senhor, persegue ao Senhor. Porque a Bíblia diz que nós, servos do Senhor, somos como a mina dos olhos de Deus. É a palavra de Deus. O nosso Deus nos ama como Ele ama cada um da terra. O Deus ama a todos. Deus ama e Ele conhece cada um como Ele conhece as estrelas do céu. Como diz Salmo de número 147, seu verso 4, que o Senhor conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Deus conhece você, Deus conhece a tua vida, Deus conhece o teu deitar, Deus conhece o teu levantar, Deus conhece o teu pensar, Deus conhece mesmo antes de você ter nascido. Deus falou com o profeta Jeremias, ainda menino. Ele diz assim, antes mesmo de tu te formar no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Eu já te escolhi por profeta. Ou seja, você já é uma escolhida de Deus. Você já é uma escolhida do Senhor Jesus Cristo. Então não adianta nós se escondermos. Porque aonde o servo de Deus tentar se esconder, Deus encontra ele. Deus vai achar o seu servo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer ver nós, irmãos, acomodados. Deus não quer ver ninguém fazendo a obra desconfiados. Nós queremos que nós façamos a obra confiante. Confiante no Senhor. Porque a obra a qual nós fazemos é para Ele. É para Jesus. É para o nosso Senhor. E a obra
de sacrifício, entusiasmo, fé e luta contra o mal, na própria cidade onde Paulo antes perseguia os crentes, Damasco, estava agora para ser morto, numa emboscada. Você vê que no mesmo lugar, irmãos, aonde Saulo perseguia o povo de Deus, a caminho de Damasco, porque a Bíblia diz que Paulo, antes dele ser chamado Paulo, ele era conhecido como Saulo. Saulo de Tarso. Aí a Bíblia diz que no mesmo lugar, aonde Saulo perseguiram aqueles cristãos para prender, para chicotear, para maltratar, para pisotear, naquele mesmo lugar, Paulo estava sendo perseguido. As armadilhas já estavam sendo armadas para pegar Paulo, prender Paulo. Paulo foi usado pelo Senhor Jesus Cristo. Você vê então tal que Paulo, quando ele se converte, ele junto com Silas, Paulo e Silas, ora ali pela uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E ali aquela menina trazia lucro para aqueles homens que lucravam acima daquela menina. Aí Saulo disse assim: espírito de engano sai. Aí logo prenderam Paulo e Silas. Prenderam, irmãos. Por quê? Porque quando chega um servo de Deus, quem está lucrando em cima de alguém de forma errada, de forma incorreta, de forma irregular, Deus, ele age. Deus usa os seus escolhidos para repreender todo espírito de engano. Porque o nosso Deus não aceita engano. O nosso Deus não aceita espírito de engano. Antes, Deus defende os seus escolhidos. Aleluia. Aí diz assim: foi na própria cidade que Paulo antes perseguiu os crentes, que era Damasco. Estava para ser morto, já tinham preparado uma emboscada para matar Paulo. Imagina, irmão, você é perseguidor, muitas das vezes aquele pessoa que antes de aceitar Jesus sai xingando tudo que é de crente. Sai xingando: eu não gosto de crente. Eu não gosto de esse. Saulo era dessa forma. Não gostava de crente. E quando Deus teve um encontro com ele, que ele se converteu ao nosso Deus poderoso, aí o que acontece? Ele passou a ser perseguido, pagando cabeça ou moeda, na mesma cidade que ele perseguiu, no mesmo lugar que ele afrontou, ele foi afrontado, ele foi perseguido também, ele foi ameaçado de morte. É alguém dizendo: se tu não parar de pregar, tu irá morrer. Se tu não abandonar esta fé, tu irá parar. Deus não quer que você pare. Deus não quer que você desista. Se você quer que você morra, mas morra com Cristo Jesus. Não para, não seja medroso, seja valente e corajoso em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aí, naquele tempo, a defesa de uma cidade era seu muro, de grande altura, imensa largura. Os muros de algumas cidades dos templos bíblicos eram tão altos que carros corriam sobre eles, às vezes. Eram tão largos que comportava uma casa em cima, como o caso de Raabe em Jericó, livro de Josué 2:15. Você vê, irmãos, imagina só a largura de um muro que era de uma cidade como essa. Era a proteção daquela cidade, era a proteção de alguém, muitas das vezes, que estava ali protegido por aqueles muros em redor. Era um lago que dava para fazer uma casa em cima. Você faz uma casa em cima de quê, irmão? De uma laje. Uma laje bem grande. Você faz, independentemente do tamanho da laje, você faz até 2, 3 casas. Assim era a largura dos muros, que protegia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, irmãos, nós, servos de Deus, nós temos uma blindagem que nos livra. Nós temos uma proteção que nos guarda. Nós temos um Senhor que está nos protegendo. Aleluia, todos os dias, que impede do inimigo atrás
atravessar, aleluia, que impede o inimigo chegar até nós. Nós temos um escudo, e o escudo se chama Jesus Cristo. O escudo se chama o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos um esconderijo. O esconderijo é Jesus Cristo. Se esconda em Jesus Cristo, se agarra em Jesus Cristo, não abandona a tua fé em Jesus Cristo. Aleluia. Aí, sabendo que Paulo estava na cidade, seus inimigos logo montaram guarda nas portas para matarem. Agora não havia meios de escapar, mas logo Deus deu meios e a necessária inspiração, com muita cautela à noite e com muito silêncio. Paulo escapou, descido no cesto, pelo muro da cidade. Imagina, irmãos, eles pegaram os inimigos de Paulo ali, chegaram assim: agora Saulo não tem como escapar, agora ele não vai escapar. Colocou guardas acampados em cada entrada, agora que ele não vai sair, não tem para onde sair. Aí Deus deu um escape na calada da madrugada. O que é isso, irmãos? Muitas das vezes, durante o dia, os teus inimigos estão vendo o teu movimento, mas ele não está vendo, aleluia, o teu modo de escapar, aleluia, dos teus inimigos. É na calada da madrugada, é no silêncio da noite. Você está de joelho dobrado, você está orando ao nosso Deus, você está clamando ao nosso Deus. No mundo espiritual, ele está colocando um cerco para você escapar da situação difícil. Deus está preparando algo. Deus está moldando alguém. Deus está fortalecendo, Deus está preparando, Deus está nos guardando, Deus está nos brindando, Deus está nos escondendo dos nossos inimigos, dos nossos adversários. É como alguém naqueles tempos, hoje, para alguém sair de uma cidade, né, com muita tecnologia que nós estamos avançando, já está sendo avançado, é difícil alguém se esconder. Mas quando Deus quer se esconder a pessoa, não existe nada difícil. Não existe nada impossível aos olhos de nosso Deus. Antigamente, alguém para sair de uma cidade, correndo, por exemplo, escondido, carregava dentro de uma mala. Já vi vários testemunhos de pessoas, saí dentro de uma mala, só furaram um buraquinho ali para me respirar. E saí dentro daquela mala ali e me escondi e consegui passar. Mas hoje, irmãos, aí você vê que Saulo, ele saiu pelo sul do muro. Não sei. Amarraram ali, a cola vai descer. Tu vai sair, tu vai escapar. Ali foi Deus que preparou. Foi Deus que preparou o meio de Saulo sair livre, livrar da morte. Deus deu o livramento. Deus dá o livramento. Em meus difíceis, é Deus dizendo: eu estou com você. Em meus momentos de peleja, Deus está pelejando com você. Deus já diz assim na sua palavra: e vós não pelejarão, mas eu pelejarei por vós. É Deus que peleja por nós. Esta luta, tu não tem que pelejar, mas eu que pelejo por vós. Deus está pelejando. Deus está cuidando. Deus está nos guardando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só deixaram de atirar pedras quando notaram que Paulo estava morto. Assim aí o arrastaram para fora da cidade. Mas os crentes chegaram e o rodearam, por certo, chorando e orando a Deus por sua vida milagrosamente. Paulo levantou-se curado das pedradas e continuou a pregar o evangelho, porque atingiram Paulo, atingiram ele. Aí, quando ele cai, ali para ele já estava morto, daquelas pedradas, começaram o quê? A orar. Alguém está dizendo: morreu. Alguém está orando por você.
Alguém está dizendo, os teus inimigos estão dizendo, matei, ele parou, aleluia, glória a Deus. Alguém está dizendo, não morreu ainda não, ainda há uma esperança. Assim como Jó disse para aquela árvore, ainda há uma esperança para uma árvore cortada, ainda que seja cortada o tronco, seja queimada, mas ao cheiro das águas, ela volta a ter vida. E quando eles oraram por Paulo, Paulo se levantou, foi curado daquelas pedradas e passou, continuou a pregar o Evangelho. Muitas das vezes vamos receber pedradas por pregar o Evangelho. Muitas das vezes somos criticados por pregar o Evangelho. Muitas das vezes somos abandonados por pregar o Evangelho. Muitas das vezes ficamos sozinhos, abandonados por causa do Evangelho de Jesus. Mas Paulo, mesmo sendo apedrejado, quase à beira da morte, Deus curou e colocou de pé, e ele passou novamente, continuando a pregar o Evangelho de Jesus. Prega o Evangelho, não abandone o Evangelho, não saia da presença de Jesus, continua alicerçado no Evangelho de Jesus. A base do crente se fortalecer ainda é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós somos salvos, é pela graça do Evangelho de Jesus pregado para mim e para você. Alguém pregou o Evangelho para você. Alguém pregou a palavra para você. E a graça de Jesus te alcançou. E você foi salvo pela graça. Pela graça pregada por meio da palavra de Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os ouvintes através das transmissões na setinha. Deus abençoe. Vamos estar orando nesta noite, agradecendo